Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje falaremos dos procedimentos de partida de um motor síncrono. Bora para a aula? Para uma melhor compreensão desta aula, é importante revermos as características construtivas da máquina síncrona e as características operativas do motor síncrono. Os links serão deixados na descrição e no card final do vídeo. Para esta aula, vamos supor uma situação de laboratório e vamos dividir o vídeo em duas partes. Nesta primeira, vamos tratar das condições mais teóricas. E na segunda parte, vamos em laboratório para podermos dar a partida de um motor síncrono. Vamos supor aqui essa situação de laboratório. Como normalmente reconhecemos as máquinas? Temos máquina síncrona, máquina assíncrona, que são as máquinas de indução. Temos as máquinas de corrente contínua. Normalmente são as principais máquinas utilizadas em níveis industriais. Para fazermos a diferenciação, normalmente recorremos aos bornes da máquina. Observe esta máquina. Temos aqui 8 bornes. 6 bornes são de acesso ao estator. Veja, eu tenho um enrolamento por fase. Tendo um enrolamento por fase, cada enrolamento eu tenho 2 acessos. Chamei de A a linha. Início de uma fase, final da fase. Na fase B, B', início e fim. Na fase C, C', início e fim. Os outros 2 bornes de acesso são os 2 bornes de acesso ao rotor da máquina. É nestes bornes que aplicamos tensão contínua, que vai circular corrente contínua e vamos magnetizar o rotor da máquina. Então, precisamos aplicar tensão contínua ao rotor da máquina. Uma outra forma também de diferenciarmos a máquina é observarmos o eixo da máquina. Observe, nessa situação, vemos que temos 2 escovas e 2 anéis coletores. Esses anéis, eles são contínuos, não são segmentados. É uma característica de uma máquina síncrona. Se tivermos as escovas, porém um anel coletor todo segmentado, seria uma máquina de corrente contínua, porque o anel segmentado é o comutador da máquina. Se olharmos pelo eixo da máquina e nenhum dos 2 lados tiver anel coletor, normalmente seria o motor de gaiola, seria o motor de indução. Mas vamos supor então que vamos ligar este nosso motor síncrono. Entendemos da aula anterior que temos que aplicar tensão contínua no rotor da máquina. Temos aqui uma fonte CC. Veja, é uma fonte de 12 volts. Normalmente, não precisamos de tensão elevada para alimentarmos o campo da máquina, para alimentarmos o rotor da máquina. O rotor da máquina ele é muito bobinado. A ideia é eu ter muitas espiras de fio fino e magnetizar fortemente o rotor da máquina. Então, nessa nossa situação, temos aqui uma fonte fixa de 12 volts. Ela normalmente vai ser alimentada pela rede, passa pelo retificador e temos polo positivo e polo negativo. Normalmente é interessante, e será visto numa aula futura, o controle da corrente de campo da máquina. Eu vou poder magnetizar muito o rotor da máquina ou magnetizar pouco o rotor da máquina. Nisso eu vou controlar o fator de potência, mas isso será visto numa aula adiante. Então vamos alimentar o campo da máquina. Vou pegar o polo positivo, vai passar pelo reostato. Colocamos no máximo, pois teremos o controle desta corrente. Então vamos magnetizar pouco o rotor da máquina. Veja, alimentamos o rotor da máquina com tensão contínua. Circula então corrente contínua. Passa pelo rotor e volta para a fonte. Esse aqui é o nosso VF que chamamos na máquina. Vamos observar como ficaria no perfil frontal.
Esse é o nosso perfil frontal. O que fizemos? Aplicamos VF, circula IF, da regra da mão direita, magnetizamos aqui com polo norte e com polo sul. Vamos agora ligar o estator da máquina, a nossa fonte principal. Primeiro, vamos interpretar uma situação. Normalmente é fornecido nos dados de placa do equipamento a sua tensão. Nas máquinas trifásicas temos 6 bornes de acesso. Com esses 6 bornes podemos ligar as bobinas em delta ou em Y. Então é fornecida tensão em delta e em Y. Veja, neste motor foi fornecido 220 volts em delta, 380 em Y. Lembrando, equipamentos trifásicos, a tensão fornecida é tensão de linha. A nossa fonte, que também vai ser a fonte do laboratório que vamos trabalhar no próximo vídeo, ela tem de linha alternado 220. Seria então entre AB 220, BC 220, CA 220, defasados de 120 graus. AN, BN, CN seria 127, 220 dividido por raiz de 3. Para termos tensão de linha aqui nominal na máquina, temos então que ligá-la em delta. Vamos fazer essa ligação. Na máquina, como fazemos essa ligação? É o final de uma bobina, início da outra. Final de uma bobina, início da outra. Final da A', início da B. Final da B', início da C. Final da C', início da A. De cada início, então, puxamos os nossos fios. Veja, temos então a ligação aqui do nosso equipamento. Ainda não abrimos essa chave. Suponha que a fonte já está alimentando o rotor, então o rotor já está magnetizado, com polo norte e com polo sul. Vamos fazer a ligação dessa chave e tentar compreender o que acontece na máquina. Correntes trifásicas e equilibradas circulando no estator da máquina vão produzir o campo girante. Vamos observar isso no perfil frontal da máquina. Aplicamos correntes trifásicas e equilibradas, vai surgir o campo magnético girante, com velocidade 120 F sobre P, onde F é a frequência da rede. Nessa construção, aqui mostrada na figura, sabemos que a máquina vai produzir 2 polos. Então, vamos observar neste momento, como se fosse uma foto. Eu tenho um polo sul e um polo norte. Veja, o norte do rotor vai tentar acoplar ao sul. O sul do rotor vai tentar acoplar ao norte. Então, teríamos o movimento do rotor em direção ao sul. Porém, temos que destacar a seguinte situação. O motor está parado. O campo magnético, ele surge praticamente instantaneamente a 3.600 RPM, 3.600 rotações por minuto. Não há tempo do rotor acoplar ao polo sul que está girando, nem o sul acoplar ao polo norte. Veja, este polo norte praticamente instantaneamente vai chegar aonde está aqui o polo sul. Não vai ter tempo do norte alcançar o sul. Ficaria algo da seguinte forma. Quando o norte alcançar, o rotor vai repelir. E novamente, continuando girando o campo girante, quando o sul passar, o rotor vai tentar acoplar. Como a velocidade do campo é muito grande, então na prática vai acontecer o seguinte. Veja, o rotor fica vibrando. Acontece isso na prática? Acontece. Não há o acoplamento entre o campo magnético girante e o rotor da máquina. Aliado a isso, temos mais um outro problema. Vamos pegar este momento aqui. Como o campo girante
passa muito rápido pelo rotor da máquina. O nosso rotor ele é muito bobinado. Então esta bobina do rotor vai ter um fluxo variável do ponto de vista dessa bobina, já que a máquina não partiu. E então este meu rotor ele vai se transformar numa fonte. A tensão induzida no rotor ela é alternada, muito maior do que a tensão aplicada. Essa tensão vai ser jogada aonde? Vai ser jogada lá na nossa fonte. Vamos rever ali no nosso esquema do laboratório. Observe aqui, quando ligamos o disjuntor circular as correntes, produziu o campo. O rotor vai vibrar e vai ser induzida uma tensão de elevada intensidade no campo da máquina. O rotor se torna uma fonte e essa tensão alternada vai refletir aonde? Na nossa fonte e vai queimar a fonte. Novamente, ocorre isso na prática? Ocorre. Além do que a corrente circulando pelo estator da máquina é uma corrente muito elevada na partida, porque o rotor não parte. Então não tem tensão interna gerada e a corrente se mantém num valor muito elevado. Normalmente o disjuntor vai atuar e vai abrir. Mas podemos sim queimar a máquina e normalmente não dá tempo e a fonte queima. Então partir essa máquina não é algo muito simples. Apesar de ser uma máquina com características muito interessantes, ela mantém a velocidade constante mesmo que altere a carga mecânica no eixo da máquina. Ela permite o controle do campo da máquina, tornando a máquina capacitiva e indutiva, permitindo controlar até mesmo a corrente que entra pelo estator da máquina. Porém, ela tem o problema do torque de partida. E como podemos resolver isso? Vamos apresentar aqui dois métodos. Um usando o inversor de frequência e o outro usando os enrolamentos compensadores. O que está causando estes problemas? É justamente que o campo magnético girante ele aparece de uma forma instantânea numa velocidade elevada. E sabemos que a velocidade de rotação do campo magnético girante ela é dada por 120 F sobre P. P é o número de polos, é a construção da máquina. F é a frequência da rede, é a frequência gerada pelas usinas hidrelétricas e termoelétricas. A gente não altera essa frequência da rede. Então, como conseguimos alterar a velocidade do campo girante? Se conseguimos colocar o campo girante numa velocidade baixa, haverá o acoplamento entre o rotor com o campo girante e depois podemos aumentar a velocidade do campo girante, que o rotor já vai estar acoplado magneticamente e aí então não perderia o sincronismo. Para isso usamos o inversor de frequência. De uma maneira bem simplificada, vamos falar aqui qual é a ideia do inversor de frequência. Temos aqui a nossa rede de alimentação e o nosso motor. Esse aqui seria o circuito esquemático do nosso inversor de frequência. Ele vai ter uma conversão CA-CC, que é o nosso retificador, vai ter o link DC ou barramento DC e vai ter o nosso conversor DC-AC. Esse conversor normalmente chamamos de inversor. Vamos de uma maneira bem simplificada entender o comportamento do inversor de frequência. Então a nossa rede ela é tensões trifásicas e equilibradas, defasadas de 120 graus. Vai passar pelo nosso retificador, formado por diodos, um retificador trifásico. Dessa saída vamos ter a seguinte forma de onda. Temos aqui a onda trifásica retificada. Para tirarmos essa ondulação ou o ripple de tensão, temos o capacitor e a tensão de saída será
temos então a tensão contínua. O inversor ele é formado por transistores IGBTs. Os transistores IGBTs são elementos chaveadores. Observe como está a conexão aqui. Temos o motor trifásico. A fase A está conectada a dois transistores. Um dá a passagem para o polo positivo da tensão gerada e o outro para o polo negativo. A fase B temos outros dois transistores e a fase C outros dois. O motor, sabemos que ele precisa operar com tensões defasadas. Então, ora estarão trabalhando os transistores da fase A, instantes depois os transistores da fase B e instantes depois os transistores da fase C. Então, eles trabalham de forma sequencial, um após o outro, de forma a gerar a defasagem da tensão no motor. De uma maneira bem simplista, vamos substituir cada um desses transistores por chaves simples. Veja, vou tomar aqui a fase A como referência. Estas duas chaves, a chave do polo positivo e a chave do polo negativo, serão as nossas referências. Tudo que acontecer na fase A, instante de tempo depois acontece na B e instante de tempo depois acontece na C. Observamos aqui a fase A. Sempre que fecharmos a chave de cima, a chave de baixo estará aberta. Sempre que fecharmos a chave de baixo, a de cima estará aberta. Vou chamar aqui a parte de cima de semiciclo positivo e a parte de baixo de semiciclo negativo. Suponha a seguinte situação: fecho a chave do semiciclo positivo da fase A. A fase A recebe polo positivo. Depois, abro a chave e fecho a chave do semiciclo negativo. A fase A recebe polo negativo. E assim vou alternando, vou chaveando. Polo positivo, polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Observe, quanto mais rápido eu chavear, maior vai ser a frequência na fase A. Polo positivo, negativo. Lembrando que nas outras duas acontece instante de tempos depois. Se eu tenho o controle deste chaveamento, eu tenho o controle da frequência que entra no motor. Um chaveamento rápido, frequência elevada. Um chaveamento lento entre as chaves, entre os semiciclos, baixa frequência. Porém, se observarmos, estaríamos aqui criando uma onda quadrada. Veja, fechei a chave A. Enquanto a chave A está fechada, o motor está recebendo uma tensão contínua. Abri a chave e fechei a chave B. Enquanto a chave B está fechada, o motor está recebendo um polo negativo contínuo. Isso seria uma onda quadrada, o que não é interessante aqui para o motor. Como conseguiríamos então colocar uma forma de onda próxima de uma senoide? Isso é o que o inversor de frequência consegue fazer. É o que chamamos de modulação por largura de pulso, a famosa onda PWM. Aqui pegamos novamente a fase A como referência. Veja o que temos aqui: semiciclo positivo. Sabemos quem está trabalhando, os transistores da parte superior. Semiciclo negativo, da parte inferior. Se eu tenho pulsos de tensão no semiciclo positivo, quem trabalhou? A chave aqui da fase A. Se eu tenho pulsos no semiciclo negativo, qual chave trabalhou? A chave aqui do semiciclo negativo da fase A. Lembrando, estamos com a fase A na referência. O que ocorre aqui? Mantendo o semiciclo negativo aberto, veja, eu fecho a chave do semiciclo positivo e mantenho por um instante de tempo. Depois abro.
Fecho novamente. Mantenho por um instante de tempo maior, depois abro. Fecho novamente. Mantenho por um instante de tempo ainda maior, depois abro. Fecho novamente e mantenho por um instante de tempo igual ao anterior, depois abro. E novamente fecho por um instante de tempo mais curto, igual ao primeiro, e depois abro. Faço a mesma coisa com o semiciclo negativo. Obtemos aqui então pulsos de tensão. O motor enxerga destes pulsos de tensão a seguinte forma de onda, o valor médio dos pulsos. Então, para o motor, isso é uma senoide. Aqui é apenas a fase A. Acontece a mesma coisa na B e a mesma coisa na C, defasadas. E em função do chaveamento, conseguimos controlar a frequência. Conseguimos aqui ter senoides a 60 Hz, mas também senoides a 1, 2, 3 Hz. E às vezes, dependendo do inversor de frequência, até 400 Hz. Esse chaveamento vai controlar a frequência de entrada das senoides no motor. Como exemplo, poderíamos colocar aqui. Voltamos aqui com nossos transistores e veja, uma frequência de 10 Hz, uma frequência de 20 Hz, uma frequência de 30 Hz e assim sucessivamente. A frequência de chaveamento dos nossos transistores, desses elementos chaveadores, podem ser da ordem de 10 kHz, mas essa aqui é a nossa frequência de saída controlada. Se eu controlo a frequência, eu controlo a velocidade do campo magnético girante. O campo magnético girante é 120 F sobre P. P é o número de polos, é a construção da máquina. Com o inversor de frequência, eu posso colocar aqui uma frequência de 0,1 Hz. E aí, então, eu ligo a nossa fonte pelo inversor de frequência e ele vai me dar aqui uma frequência bem baixa. O rotor já estando magnetizado, aparece um campo girante numa frequência muito baixa. O rotor consegue acoplar magneticamente ao campo girante e aí podemos aumentar a frequência até a frequência nominal da máquina. Vamos ver isso no perfil frontal, numa animação, como ficaria este resultado. Esta foi a solução pelo inversor de frequência. Uma outra solução que temos é justamente o acionamento do motor síncrono que possui enrolamentos compensadores. Vamos analisar aqui esta situação. Esse aqui seria o que chamamos de enrolamento compensador. Temos os anéis de curto-circuito e as barras. Observe, é exatamente o princípio do rotor de gaiola de esquilo do motor de indução. A diferença é que aqui temos poucas barras, também de material condutor, pode ser alumínio ou cobre. A ideia deste enrolamento compensador é tirar o rotor da inércia, dar aquele impulso inicial para o rotor conseguir acoplar ao campo girante, que vai surgir a uma velocidade elevada. Como ficaria o rotor aqui, dentro do enrolamento compensador? E aí então podemos montar toda a máquina. Observe que não temos nenhum acesso ao enrolamento compensador. Então a nossa máquina seria assim formada. Observe, não há diferença nenhuma na máquina.
O enrolamento compensador não temos acesso a ele. A máquina fica a mesma, é uma construção. Existem motores síncronos sem enrolamento compensador? Existe. São motores que têm que ser ligados com inversor de frequência. Nós mostraremos no laboratório a partida do motor síncrono com enrolamento compensador. Mas vamos rever rapidamente por que a máquina consegue partir com este enrolamento. Seja aqui o perfil frontal do nosso motor síncrono. Já destacamos aqui o campo magnético girante, ou seja, estamos aplicando correntes trifásicas equilibradas e produzimos o campo girante. Por enquanto, não estamos aplicando tensão VF, o rotor não está magnetizado. A princípio, vamos entender por que o rotor aqui vai partir. Destacamos aqui duas barras condutoras do enrolamento compensador, na parte superior do rotor e na parte inferior do rotor. Lembrando, estas barras, elas formam um circuito fechado. Sabemos do princípio da indução magnética que um campo variável induz num circuito fechado correntes elétricas. Qual vai ser o sentido dessa corrente induzida neste condutor da parte superior do rotor? Para isso, vamos recorrer à nossa equação fundamental. Tensão induzida é V vezes B vezes L. Condutor em movimento na presença do campo gera uma tensão. Vamos fazer uma pequena adaptação da regra da mão direita. Lembre, da regra da mão direita, temos a tensão no polo positivo, indicado pelo dedão. Como aqui temos um circuito fechado e a corrente sai do polo positivo, a nossa regra da mão direita adaptada para o circuito fechado vai ficar assim representada. Tendo esse conceito e lembrando dos conceitos do motor de indução, qual vai ser o sentido da corrente induzida no condutor da parte superior do rotor? Vamos pegar a projeção deste campo, fazemos a projeção deste campo no sentido de cortar o nosso condutor, atravessar o nosso condutor. E temos que lembrar que é condutor em movimento na presença do campo. Então, se o campo está indo para o sentido anti-horário, o condutor está no sentido horário. E da regra da mão direita, aqui seria polo positivo e corrente saindo do condutor. Do lado inferior do rotor da máquina, em uma análise semelhante, teremos aqui a corrente entrando no condutor. Lembrando que os condutores eles são curto-circuitados pelos anéis de curto-circuito, ou seja, é um circuito fechado. Agora temos corrente no condutor na presença do campo. E aí, recorrendo à regra da mão direita para a força, vamos ter uma força no seguinte sentido. Se eu tenho uma força puxando o rotor nesse sentido e a outra puxando nesse sentido, tenho o raio do rotor, vou ter um torque no sentido de seguir o campo magnético girante. E então a máquina vai partir. Da mesma forma que parte o motor de indução. Com a partida do rotor, podemos vir e magnetizar o rotor da máquina. Aplicar a tensão CC, jogar a corrente, magnetizamos o rotor da máquina com polo norte e sul. Como o rotor já está numa velocidade próxima da velocidade síncrona, vai haver o acoplamento magnético. E o rotor vai girar na mesma velocidade do campo girante. Esta seria a partida com enrolamento compensador. Mas temos um detalhe prático muito importante e vamos analisar aqui. Mesmo com o enrolamento compensador, suponha que o rotor parado.
e estamos alimentando o rotor com tensão contínua, VF e F, e magnetizo o rotor da máquina. Quando ligarmos a chave, vai produzir o campo girante, quase que instantâneo. O rotor vai sim girar, só que na partida o rotor está parado. Então, num transitório, a bobina do rotor ainda vai funcionar como uma fonte de tensão alternada. E para onde que vai essa tensão? Vai justamente para a nossa fonte CC. E vamos queimar a fonte. Vamos voltar lá na nossa bancada. Suponha agora essa situação em que já fizemos a nossa ligação, ligamos a máquina em delta e ligamos aqui a fonte, com R de ajuste no máximo. Por enquanto, o disjuntor está desligado e sabemos que essa máquina tem o enrolamento compensador. Veja o que ocorre. Se ligarmos esse disjuntor, vão circular correntes trifásicas e equilibradas, e A, e B, e C. Vai produzir o campo girante. Só que o rotor ele está parado. Mesmo com enrolamento compensador, o rotor ele vai partir, mas no T0+, vai ter uma tensão elevada induzida. E essa tensão vai ser jogada aonde? Na nossa fonte ali do laboratório. E vai queimar a fonte. Então, mesmo com enrolamento compensador, precisamos proteger essa fonte. O que fazemos então? Aplicamos aqui, direto na máquina, no borne de campo da máquina, um curto-circuito. Veja, fechamos aqui um curto-circuito. O que vai ocorrer? Assim que eu ligar a chave, circula as correntes, produz o campo girante. Não vai ter tensão jogada mais para a nossa fonte. Vai circular a corrente interna lá no rotor da máquina. Mas não é suficiente para queimar o rotor da máquina. É apenas um transitório e o rotor da máquina ele é muito bobinado. Então a corrente que circula ali é uma corrente pequena. Então eu não queimo o rotor da máquina. Então qual seria o procedimento final? Deixamos o campo em curto-circuito. A nossa fonte podemos ligá-la diretamente no R de ajuste no máximo. Normalmente essa fonte ela é de uma tensão baixa. Fazemos a divisão da tensão da fonte pelo R de ajuste e vemos se vai circular corrente nominal. Se circular a corrente da fonte, ok, podemos manter o curto com a fonte ligada. Vai estar circulando corrente só pelo reostato. Vamos e acionamos o disjuntor. Vão circular correntes trifásicas e equilibradas. Surge o campo magnético girante. No que surge o campo magnético girante, o rotor com enrolamento compensador vai partir. Assim que partiu, a máquina ela opera como se fosse um motor de indução. Porém, como tem poucos condutores no enrolamento compensador, o próprio rotor da máquina fica pesado para ela. Aí é só tirar o curto-circuito, vai haver o acoplamento entre o campo do rotor e o campo magnético girante e a máquina vai gerar numa velocidade síncrona. Na segunda parte deste vídeo, vamos fazer este acionamento em laboratório. Até a próxima aula e bons estudos!